muito prazer. O general e professor Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, general Uchoa, que vem ao nosso programa para falar do seu último livro, lançado recentemente. O livro chama-se Muito Além do Espaço e do Tempo e tem como subtítulo Fenômenos Inexplicáveis pela Ciência Explicados. Uma paraciência. Bem, vamos tentar analisar com o general Uchoa os propósitos deste livro, os fenômenos que a ciência não explica e que estão aqui explicados, e se estão explicados, de que forma estão, e a quem se dirige o livro inteiro. Vamos tentar dissertar um pouco sobre o livro, já que nós estamos em pleno transcurso da segunda-feira do livro, que deve ter inaugurado hoje no Centro de Convenções. General, esse livro se destina ao público comum ou aos iniciados, digamos? Seria uma grande pretensão dizer que a pessoa comum não poderá ler esse livro. Mas realmente o livro é mais destinado, evidentemente, a quem estuda, a quem pesquisa. De certa forma, podemos dizer mesmo a quem tem formação científica e possa abordar certos problemas palpitantes que estão se apresentando ao mundo desde muito tempo e que estão fugindo completamente a qualquer teoria científica vigente. É isso, o problema é esse. General, o senhor me dizia, ainda que rapidamente, durante o intervalo comercial, que o livro é um livro diferente. E que o que provoca, até por uma experiência que o senhor pôde sentir com um colega nosso, certas indagações, certos problemas até de compreensão. Por que o senhor considera o livro diferente? O livro é diferente exatamente por isso, porque é um livro pretensioso. É um livro que nós não temos nenhuma dúvida em ser pretensiosos e afirmar que vamos explicar, ou tentaremos explicar, naturalmente sob uma angulação mais ampla, não estritamente científica, porém paracientífica. Isso significa uma angulação que, em um futuro talvez próximo, possa a ser científica, explicar os fenômenos em relação aos quais ainda não há uma teoria, vamos dizer assim, usando uma palavra um tanto pesada, ainda não há uma teoria decente, abrangente, racional, completa desses fenômenos. Não há absolutamente. Nós tivemos na Inglaterra, o ano passado, faz um ano agora, num congresso internacional com PhDs de várias áreas, prêmios Nobel, 400 e tantos participantes, e nunca vimos tanta timidez intelectual para considerar o aspecto teórico dos problemas. Só os aspectos técnicos, a demonstração dos fatos. Muito avanço, muita eletrônica, muita física, muita pesquisa em laboratório, porém nada amplo, abrangente, racional, a respeito da explicabilidade dos fatos. Por isso que nós nos apressamos a publicar esse livro, apresentando uma ampla sugestão de explicação desses fatos. Tentando colocar expressões que me são deixadas, eu diria o seguinte: nós vivemos evidentemente num mundo de mutações e num mundo de muita ansiedade, num mundo em que se pretende, se procura explicações para tudo, quer dizer, através dos meios normais, né? As pessoas, por isso que o senhor mesmo fala em paraciência, né? em métodos paracientíficos, né? Porque na realidade a ciência está esbarrando em certas coisas que no futuro não esbarrará mais e provavelmente há de progredir muito na medida em que aceitar como realidade uma série de outras coisas. O senhor pretende diminuir um pouco a ansiedade das pessoas através da sua obra? Evidente, daqueles que se interessem realmente, para aqueles que se interessem realmente, científicos ou não, porque às vezes a pessoa humana não é cientista, porém tem uma intuição das coisas, uma percepção que está vedada ao cientista, porque ele vive em um mundo que se fecha por si próprio em face dos preceitos científicos aceitos, quer dizer, dos preconceitos até, das leis consagradas, que eles acham que não se modificam. E aí a gente pensa que a história da ciência é isso. O que é uma ficção num século, no século seguinte, deixa de ser ficção já é ciência. Então há pessoas que não são cientistas, mas que têm uma abertura maior para entender e aceitarem certas coisas para as quais o cientista naturalmente se fecha, como uma pessoa religiosa se fecha em suas crenças. Então, existe uma crença científica que parece até que o cientista tem uma religião. A religião é a sua própria ciência. Fora daquilo não há mais nada, fica fechado nisso e a pesquisa vai caminhando a passos muito lentos
quando os fenômenos estão aí, gritando, se apresentando há mais de um século. Há mais de um século. General, considerando que o senhor aborda assuntos que raramente são abordados, a não ser, digamos, de boca a boca, né? Pouco escritos, eu pergunto ao senhor, qual a abordagem que o senhor dá a esse livro? É uma abordagem analítica? É uma abordagem didática? É uma abordagem de opinião? Enfim, como o senhor aborda É uma esse assunto? abordagem pretendidamente. Nós fomos, na nossa vida, professor durante dezenas de anos. Então temos uma certa volúpia para a didática. E fomos professor na área, exatamente, em que se desenvolve o racional. Lecionamos mecânica racional. Mecânica racional é a culminância do emprego da razão para abordar problemas de movimento em termos abstratos. Então, quem se dedica a essa área desenvolve uma certa capacidade de procurar arrumar as coisas racionalmente. Ora, a partir disso, nós fomos, desde muito cedo, conduzidos a pesquisas no campo da chamada paranormalidade. E o que é paranormalidade? O que é o paranormal? É aquilo exatamente, o nome está dizendo, que está para além do normal, que é o inabitual, e aparentemente choca. São percepções, por exemplo, independentes dos sentidos. Por exemplo, são ação, por exemplo, sobre o objeto, movimentando o objeto ou levitando-o, sem força nenhuma aparente das conhecidas. Coisas como essa, por exemplo, transportes de objetos densos, pesados, que passam através de obstáculos opacos. Não há ciência nenhuma que explique. Um metal, digamos, está aqui, digamos, uma caneta como esta, assim, em determinadas circunstâncias, subitamente, em 10 segundos, ela entorta de 90 graus, sem deixar nenhuma marca, nem de distensão, nem de compressão lá do oposto. Então são fenômenos que realmente a ciência atual não pode explicar, porque não conhece nenhum tipo de energia que possa, aplicando-se a esses problemas ou a esses acontecimentos, produzi-los. Então fica a perplexidade e fica o impossível. Então o cientista, em princípio, foge do fenômeno, pretende não tomar conhecimento deles e evolui para a fraude. Não, deve ser fraude, mas venha ver, não posso. Se vê, na ocasião tivemos conosco um grande professor espanhol, Mirei Lopes, professor de psicologia, etc. Nos assistiu uma sessão muito interessante, que ele ficou estarrecido e não pôde explicar qualquer coisa. Mas, afinal, você é mais professor, afinal de contas, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor achou? Nada sei, nada posso explicar. Uma coisa apenas dela, eu estou certo, diz o professor Mirei Lopes. Nós fomos ludibriados. Pronto. Nós fomos ludibriados, foi para casa dormir tranquilo, amanheceu no outro dia, etc. E tocou a vida dele para frente. Mas nós soubemos que, posteriormente, alguns anos depois, ele passou a se interessar seriamente pelos fenômenos. Mas ele disse, fomos ludibriados. Ele vendo que não era possível ludíbrio, a coisa era nítida demais. Mas ele disse, não sei como, mas fomos ludibriados. Porque o preconceito científico fecha o homem, o espírito humano, como uma crença religiosa, fecha a criatura nos seus dogmas. O senhor acabou de usar uma palavra, inclusive, que me faltou antes. Preconceito científico. Essa expressão, eu acho que coloca muito bem as coisas que estão freando a evolução da nossa ciência, realmente. É isso mesmo. A nossa ciência está avançadíssima. Nós temos razão para ter um certo orgulho humano do avanço científico, particularmente nesses últimos anos, ou nessas últimas dezenas de anos, viu, deste século. Muito bem. Mas em face desses fenômenos que nós abordamos aí, nós verificamos que nós estamos apenas num pálido começo do nosso conhecimento do cosmos e do universo. É isso que nós mostramos aí. Nós tratamos nesse livro, nós tratamos esse livro de 3 níveis, vamos dizer assim, de universo. Entendeu? O primeiro, que é esse que nós vivemos, espaço temporal. O segundo, que tem o hiperespaço, que nós chamamos de hipertempo. E ainda o universo superior, que é o universo integral, que abrangeria os 2 primeiros. Então, o universo só, o universo integral em 2 níveis, o hiperespacial e o espacial. Depois de apresentado cientificamente, com fundamentos de experiências feitas pelo mundo todo, só por nós. Não, nós temos experiência desses campos todos, mas
nós não nos baseamos, nem tínhamos condição disso, e nos baseamos apenas na nossa experiência. Pelo contrário, nós nos baseamos em experiências sérias de homens como Charles Richer, como Ilya Mikov, como Aksakov, como Zoe, enfim, um mundo de grandes cientistas que o mundo tem tido. Nessas experiências nós nos baseamos, confirmadas largamente por muitas experiências que nós temos também nessa área. Então, criamos dessa maneira uma concepção de universo superior em que há uma gama imensa de energias, além das quais, de certo nível, a ciência não tem o menor conhecimento. Certos níveis de matéria, além de certos níveis, a ciência não tem o menor conhecimento ainda. E outra coisa mais importante, os níveis da consciência. Os níveis da consciência que ainda não são aceitos nem pelos mais profundos e mais alevantados e famosos psicólogos. Então, nós tratamos das coisas de uma maneira muito ampla, como que pretendendo apresentar uma certa vanguarda para essas coisas, sem falsas modéstias. General, gostaria de lhe fazer uma pergunta e de lhe pedir uma colocação. O senhor realmente nos diz que o seu livro traz uma abordagem científica destes problemas até hoje não explicados pela ciência, abordando o universo integral, enfim, uma série de aspectos. Depois nós poderíamos até citar o sumário do livro. No entanto, a dedicatória do seu livro é para pelo menos 2 nomes que a gente tem assim como grandes mestres, grandes místicos, né? E a gente tende a separar hoje, talvez por um preconceito, e o senhor poderia explicar isso melhor do que eu, os místicos dos cientistas. Então eu gostaria de uma explicação, um livro científico dedicado a místicos. Mas a questão é que esses místicos que estão aí referidos não são apenas místicos, eles são sábios. São sábios, já perlustraram todos os caminhos dessa ciência que nós estamos. Eles já perlustraram os caminhos do conhecimento do espaço-tempo, de toda a matéria que o homem conhece agora, e toda essa energia. Eles não são propriamente místicos num sentido assim superficial. Eles são místicos no verdadeiro sentido que seja a mística. Mística não é misticismo, não são crendices, não são religiosidades superficiais. A verdadeira mística é um conhecimento superior em que o ser se realiza e apreende a realidade por faculdades que vão além das faculdades mentais. A nossa ciência é puramente racional, com fluxos intuitivos aqui e acolá, mas ela é essencialmente racional. Haja vista a matemática, nós amamos a matemática, tivemos formação matemática e devemos muito à nossa formação matemática, fomos professor dessa área, porém até a matemática não penetra certas realidades. E isso nós dissemos num simpósio agora em Campinas. Campinas foi um acontecimento incrível no Brasil, primeira universidade que faz um simpósio em 3 setores, considerando 3 setores: matéria, energia e consciência, física e parapsicologia, e um setor de espiritualidade. Nós fomos a esse simpósio, dissemos isso lá, a propósito de uma exposição matemática muito importante, que é a física teórica atualmente, e com centos grandes professores e pesquisadores da Universidade de Harvard, eles estão chegando à conclusão, primeiro pela própria via matemática, e depois por experiências em fatos e fenômenos do campo da física interatômica, que não há outro jeito de explicar aqueles acontecimentos, já no plano da física, se não se conceber um espaço do espírito. Então eles já aceitam que com o espaço do elétrico, que é o espaço da matéria, convive um espaço do espírito. Pois bem, em Campinas, um professor de física teórica fez uma bela exposição, pura matemática, muita coisa, falou até em relatividade complexa, que é uma coisa interessantíssima e transcendental, pouca gente conhece. Há pouco tempo, até o Einstein nem falou muito dessa coisa. Mas agora os grandes desenvolvedores, vamos dizer assim, se pode dizer assim, os grandes ampliadores e estudantes da relatividade, já criaram a tal relatividade complexa, em torno dos números imaginários. É uma coisa fantástica. Pois bem, mesmo isso, ainda não é coisa em que possamos confiar para penetrar a intimidade da realidade universal. Porque nós sabemos que o mundo mental, onde essas coisas todas se passam, ainda é um mundo relativamente pequeno, relativamente baixo, relativamente denso, em relação à verdadeira espiritualidade, aos valores superiores do homem, aos valores intuicionais e artísticos. Fizeram, por exemplo, um Rafael com 36 anos, deixou a obra que deixou, um Miguel Ângelo naquela época, seu monstro conhecimento da forma, e assim por diante. Então,
há um mundo de conhecimento, de possibilidade de conhecimento acima do universo mental. Então aí a matemática não tem condição, porque a matemática é puramente mental. Entendeu? De forma que é preciso distinguir que esses mestres que nós homenageamos aí, esses mestres não são místicos comuns, são seres que perlustraram os caminhos de todo o conhecimento desse universo, desse espaço-tempo em que nós vivemos, tanto assim que são seres que estão nos Himalaias, por exemplo, podem se deslocar para qualquer lugar que querem. Eles são seres que podem precipitar uma carta. Eles projetam uma carta e, sob uma folha de papel, a carta sai imediata e perfeita, sem caneta, sem nada para escrever. Então são seres que conhecem um mundo de coisas que o homem ainda está longe de conhecer. Então não são seres místicos que andem rezando. Não. A verdadeira mística é um conhecimento superior, independente das rezas de quaisquer igrejas do mundo. O senhor, diante da sua exposição, me faz tentar voltar ao princípio, o princípio do ser humano, né, do ser homem, do bicho homem, digamos assim. E me parece que se nós continuarmos com os mesmos caminhos que a gente tem hoje, nós nunca iremos desenvolver este aspecto da nossa, digamos, integrar a dualidade do nosso ser. Porque a gente tem, e aí o general tem melhores condições de falar, a gente tem um aspecto que provavelmente devesse ser, desde o berço, incentivado pelos pais, pelos educadores, para que isto que hoje é dito paranormal se tornasse uma normalidade na nossa vida. Ou seja, nós fazemos questão e insistimos nisso, em ignorar toda a nossa potencialidade, eu não sei que termos usar, psíquica, digamos, ou parapsicológica, ou enfim, o nome que você quiser dar. Mas me parece que isso é alguma coisa inerente ao ser humano e que a gente simplesmente desaprendeu de usar por aí pelo caminho e está se negando a voltar a usar. E isso é ciência, não é? Sim, mas não parece bem o caso de termos aprendido e abandonado, nada disso. A nós nos parece, pode ser que seja assim, mas a nós particularmente nos parece que não é bem assim. Uhum. É que nós da nossa humanidade, estamos num processo evolutivo. Num processo que vem, cujas raízes se encontram na densidade da própria matéria, do mundo físico, que depois se eleva à vida divina, se eleva do mundo físico, ambiental, mineral, ao mundo vegetal, experiencia aí, depois experiencia no reino animal, depois vem experienciar no homem, quando o homem se realiza. Então, o progresso da humanidade vem dessas raízes antiquíssimas e que se perde naturalmente na noite dos tempos, talvez de bilhões de anos. Então nós chegamos agora numa fase em que nós estamos a caminhar. Então o que acontece hoje com o ser humano, que se prepara, é que ele está ainda nessa fase, em que ele precisa conhecer o que é ainda denso do mundo em que ele está. Então, mas ele possui, tudo indica, a experiência mostra, as religiões dizem, os grandes autores dizem, e a ciência está começando a mostrar, que o homem possui uma potencialidade incrível, supostamente para ser desenvolvida com o tempo. Porque como a onda de vida da criação, vamos dizer, não falar em Deus não interessa. Poder criador, etc., que trouxe a vida do sapo, do percevejo, da barata, vamos dizer assim, da cobra, do elefante, etc., trouxe a humanidade primária, o homem primitivo das cavernas, e trouxe depois o homem ao estágio atual, trouxe o homem à altura, digamos, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Pitágoras, de um Jesus, enfim, essa onda de vida está continuando a crescer e naturalmente conduzirá o homem através do infinito que ele tem a realizar. Então é preciso que compreendamos que não há uma grande pressa, o que é um processo que se vai dando à medida que os tempos vão passando. Então o homem vive não nesse tempinho que nós temos nesse livro um estudo sobre o tempo. Esse nosso estudo sobre o tempo, está nesse livro, permite, por exemplo, explicar a profecia. Daí o nosso livro ser pretensioso. Uhum. Nós não conhecemos cientista nenhum que se meta a explicar a profecia. E nós aí procuramos explicar a profecia, a pré-cognição. Então, são faculdades essas, que são essas paranormais, que não convém que os educadores agora comecem a querer desenvolver demais nas crianças. Não, será prematuro. As coisas estão começando a se revelar para ir estimulando novas perspectivas educacionais para o futuro natural que há de se abrir. Naturalmente, quem sabe,
nesse tal futuro milênio que se fala. Então é preciso ter paciência, compreensão e não esquecer que esses fenômenos todos demonstram uma capacidade latente no ser para evoluir, para crescer, e um dia há de fazer isso, que parece, tudo indica que esse é o seu destino. Eu abordei esse aspecto com o senhor, general, porque às vezes aborrece um pouco a gente ver, por exemplo, o senhor que foi educador, pode ter sentido esse mesmo problema, é que diversas gerações vêm experimentando o mesmo sistema educacional, com pequenas variações, com sempre o mesmo currículo, a mesma forma, e às vezes me impressiona certas discussões, por exemplo, sobre o aproveitamento ou não de certos aspectos do progresso científico na educação de hoje. Porque o tempo de vida médio do homem não nos dá condição de nós repisarmos os passos de gerações anteriores. Então nós deveríamos partir, penso eu assim, do ponto em que as gerações anteriores pararam e tentar aprofundar esse estudo para frente. E isso, da maneira como a educação é conduzida hoje, parece impossível. Mas há o seguinte, mas isso se explica em face de uma lei cósmica que é presente em toda a estrutura do universo, desde a densidade da matéria, do físico, das energias físicas, até os campos superiores do espírito. Essa lei cósmica universal chama-se a lei da persistência, que nós desenvolvemos no nosso livro, a lei da persistência. Então o homem tende a permanecer no que está, sempre reagindo às modificações, por essa lei cósmica que abrange todo o universo. A lei diz o seguinte: todo estado estático, quer dizer, de equilíbrio, ou dinâmico, movimento, tende a persistir, resistindo às perturbações exteriores. Então você vê a matéria, a lei da inércia na matéria. Se eu estou num ônibus, com aquela dinâmica da velocidade de ônibus, se eu me atiro fora, borracho, lá fora me arrebento. Eu tendo a manter no meu corpo aquela dinâmica, aquele movimento em que eu estava. Então tende a permanecer. Uma mesa está parada, essa cadeira, qualquer coisa aqui, não sai do lugar se aquele estado não for perturbado por uma força estranha. Isso é a lei da inércia. Pois bem, essa lei é vigente em outros campos. Por exemplo, o campo das convicções religiosas. Eu tenho convicções tais religiosas. Quem quer que queira mudar em mim essa minha convicção, eu vou logo reagindo. Então eu tendo a ficar como estou. O homem cientista é a mesma coisa. Ele está convencido de umas tantas coisas, se fixa naquilo, ele tende a permanecer assim. Então a lei diz o seguinte: tende a persistir, os estados estáticos dinâmicos tendem a permanecer, a persistir, resistindo às perturbações exteriores. Então resiste a qualquer modificação. Mas há também, concomitantemente, aí é que vem a grande esperança dos progressistas. Há uma outra lei. É a lei da evolução, do movimento, da dinâmica, da transformação. Então, quando os estados permanecem, eles vão criando em si condições da sua própria transformação. É uma lei da evolução. Concomitante com essa lei, acontecem uns progressos na civilização, na ciência e na parte. De forma que é preciso compreender e até explicar e justificar os religiosos apegados aos seus dogmas. Mas beleza, estão dentro da lei. Os científicos se agarram aos seus preconceitos, também estão dentro da lei, coitados. Eles não têm obrigação de estar eternamente se transformando. E digam mais o seguinte: é até muito bom que assim seja, para que as aquisições feitas persistam, produzam seus frutos e se transformem quando a evolução empurrar essas coisas para frente. Agora, não podemos ficar eternamente num estado quando sabemos que a lei é do caminho, é da dinâmica do realizar-se. Então, quem admite o poder criador, há de admitir certamente, sem estar pensando em Deus, sem pieguinhos religiosos, que como houve uma evolução de baixinho da vida animal para o homem, para os santos, para os grandes seres humanos, essa evolução não há de parar, vai caminhando para as grandes realizações, talvez das potestades divinas anunciadas pelas próprias religiões. Então, é de se esperar que nós estejamos numa fase científica em que certas coisas estão acontecendo, procurando estimular o homem para sair daquele estado de conformação científica, conformação religiosa, conformação filosófica. Tudo isso que permite a resistência à modificação, tudo isso acaba se transformando em uma aventura superior, levando ao mais alto.
ao mais alto, ao mais alto. General, essa inércia que o senhor se refere não seria, de certa maneira, uma forma de autopreservação, digamos assim? Certo, mas a lei é sábia. Olha, a Igreja Católica, com todo o seu conservadorismo, ela é um exemplo perfeito, extraordinário da lei da persistência. O que a Igreja tem feito de bem para a conservação da nossa estrutura, da nossa evolução social, etc. Mas, evidentemente, a Igreja tem que se transformar. Ela mesma se transformou. Ela nunca aceitou o movimento da Terra todo o Sol. No entanto, quase que condena Galileu. Entre todos, acabou não condenando. E hoje Galileu está nos pináculos da glória. E assim por diante, a própria Igreja vai se transformando. Agora, como ela tem uma missão essencialmente conservadora, ela ainda é conservadora. E os estudos mesmo nesse campo, que alguns católicos, escritores notáveis, de muito valor, inclusive nós citamos aqui, por exemplo, o René Sud, por exemplo, um grande parapsicólogo francês, etc., e os estudos que eles fazem são sempre tocados desse conservadorismo, desse tipo de má vontade, para aceitar hipóteses novas. Mas vão indo. Alguns têm que sentir isso. Tem que sentir que, apesar disso, eles vão caminhando. De forma que a Igreja tem prestado grande serviço à humanidade, apesar de ser ultraconservadora e querer persistir nos seus dogmas. Por que é que os dogmas da Igreja persistem desde quase milênios? Não digo milênios, mas desde centenas e centenas de anos permanecem certos dogmas, criados por necessidades, digamos, históricas. Vão permanecendo, até que a coisa vai dando a transformar-se. A Igreja, por exemplo, vai sofrer um grande impacto quando se provar cientificamente, estamos nesse caminho, inclusive na Rússia, nos países materialistas. Isso não tem nada a ver com espiritualismo e materialismo, mas quando se provar objetivamente que o ser reencarna, que o ser humano pré-existe à morte e permanece depois da morte, a Igreja há que modificar o seu dogma de uma vida única. Mas vai ser uma luta grande. Ela resiste a isso, porque é um dogma. Então ela resiste. Então a parapsicólogos católicos pelo mundo só tentando diminuir a importância da experiência parapsicológica quando ela é uma experiência feita em nível alto, em nível científico, autenticamente científico. É preciso diminuir, delongar a resistência, etc. Mas quando se ficar absolutamente provado, talvez a Rússia, com todo o materialismo, seja o país em que vai demonstrar isso, em primeiro lugar. Como lançou o primeiro Sputnik, pode lançar um Sputnik espiritual de uma hora para outra aí, e vai embaraçar todo o dogmatismo religioso que se prende a uma vida única do homem. De forma que isso é uma, vamos dizer assim, é uma grande confusão organizada e planejada pelo Poder Supremo para que o homem e a humanidade um dia se realize nas supremas hierarquias do espírito. É extraordinário ver o senhor que tem uma formação física, uma formação matemática grande, foi professor de mecânica racional, que é uma parte da física até fascinante. Só que, aparentemente, são coisas que... Aparentemente contraditórias. Né? E a pergunta que eu queria lhe fazer é exatamente isso. O senhor fala em dogmas na igreja e a gente lembra, né, de que quase tudo na matemática e na física tem sempre uma hipótese, uma tese e uma demonstração. E onde é que a gente está falhando nessa história? A gente está formulando erradamente as hipóteses, está se negando a mudar as hipóteses são como dogmas ou como é que funciona isso? As hipóteses são como dogmas, as hipóteses são hipóteses. Uhum. Agora, quando as hipóteses se confirmam, criam-se leis, porque o que é ciência? É pesquisar a relação dos fenômenos no espaço, a sua inter-relação, as interações, etc., no espaço ou na sucessão do tempo. Então fazem-se hipóteses a respeito do relacionamento, às vezes, de dependência, quer no espaço, quer no tempo. Feitas hipóteses, estabelecem-se leis, se a ciência está cheia de leis. Muito bem. Mas acontece que aparecem fenômenos que não se enquadram nas hipóteses feitas. Então é preciso que se reformulem as hipóteses, que se façam novas hipóteses. Por exemplo, o problema da passagem de objetos densos através de obstáculos densos. Nós temos certeza absoluta disso, nós escrevemos livros já sobre isso. Quer dizer, num ambiente rigorosamente fechado, pode passar um buquê de 100 rosas, 200 cravos, etc. Isso não tem dúvida nenhuma, isso é coisa super provada há mais de 100 anos, inclusive na nossa casa, em nosso ambiente de pesquisa, etc. Não há ciência nenhuma
Não há hipótese nenhuma sobre a energia e sobre a matéria atual, nenhuma hipótese, nenhuma, que possa explicar isso. Então é preciso criar-se uma nova hipótese. Então essa nova hipótese sobre isso, parece que nós estamos criando isso? Não. Nós estamos desenvolvendo, prestigiando e mostrando a evidência de uma hipótese já feita, sabe quando? Em 1875. Naquela época, um grande físico alemão, Friedrich Schroeder, eu falo nesse livro, ele fez observações científicas com outros cientistas e foi obrigado a admitir que esse espaço nosso não resolveria o problema da realidade, porque não havia condição de qualquer hipótese sobre qualquer energia conhecida desse espaço, nem porventura a conhecer, que explicassem as coisas que ele verificou. Então ele criou, naquela época já, a hipótese do hiperespaço. Então, uma hipótese mais avançada. Então, o que é o hiperespaço? É um ambiente, vamos dizer assim, é um ambiente espacial de um outro nível, mais sutil. O Einstein, quando fala de espaço, ele diz que o espaço é sólido. Então, o espaço, eu já lemos há pouco tempo de um livro russo, de uma pesquisa russa, em que já estão isolando elementos de espaço. E que matéria é essa de construir espaço? Então, estamos vendo que a ciência está caminhando, talvez não, quase que certamente, viu, a reconhecer o éter. Então, talvez seja da natureza etérica. O Einstein chegou a dizer até que essa matéria do espaço é elástica, se deforma pela presença da massa. Então, em face do Sol, por exemplo, a massa do Sol, a massa da Terra, a massa de um astro qualquer, essa matéria do espaço se deforma e depois, no problema da restituição da forma, cria essa energia gravitacional, raiz de toda a energia manifestada. É a hipótese relativista. Pois bem, tomamos isso e levemos um pouco à frente, sutilizemos um pouco essa hipótese para um outro espaço, para um outro éter, nós teremos o hiperespaço. Então aí o Zollner, Friedrich Zollner, procurou encontrar a explicação para o fenômeno desde há mais de 100 anos. Publicou um livro em 1875. Temos esse livro, hoje está publicado aqui com o nome Provas da Sobrevivência, está indicado na nossa biografia. Então, veja bem, essa hipótese que nós fazemos do hiperespaço já é uma hipótese daquela época. Por exemplo, fenômeno ufológico. Não é possível compreender que se venha de uma estrela até aqui, quando a estrela mais próxima, a luz gasta 3 anos e tanto. Estrelas mais depois dessa, as outras estrelas mais próximas, são 11 anos e tanto que a luz chega. Então o cidadão chega aqui e diz, olha, eu venho em minutos, em segundos. No espaço não é possível, cada velocidade da luz. Mas a questão é que a luz tem essa velocidade de 300 mil quilômetros nesse espaço. Mas eles dizem, então isso confirma a hipótese dos olhos. É que nós viajamos, nós vivemos em um outro espaço, que é o hiperespaço. Então no hiperespaço nós podemos andar a velocidade de anos-luz por segundo. Então, 3 anos-luz para chegar aqui em um segundo, ou 2. Então, não dizemos que a ciência deva aceitar isso. A ciência deve verificar, considerar essa coisa como uma hipótese. É uma hipótese que lhe apresenta um tipo, um modelo de universo, dentro do qual ele pode arrumar os fenômenos, pelo menos provisoriamente, que a ciência nunca deve ter o preconceito de achar que não pode se modificar. A sua história é a história das transformações sucessivas, adequação aos novos fenômenos, à nova época. Então, ao menos aceitar essas coisas, mas não, o cientista corre como o diabo da cruz, os religiosos também correm como o diabo da cruz, quando se fala em um ser vindo de uma estrela até aqui. A nossa convivência está no nosso livro, Mergulho no Hiperespaço, são seres que supostamente, vejamos, vamos falar cientificamente, supostamente vêm de 800 anos-luz. Eles disseram, nós viemos de 800 anos-luz. Nós gastamos 1 minuto e pouco, que andamos a anos-luz por segundo. Isso ele está a receber vocês não podem aceitar isso. O próprio intermediário acha que nós, rigorosamente, nossos cientistas, não podem aceitar isso. Mas, meu Deus, ao menos aceite como uma hipótese, trate de pesquisar e arranjar outras hipóteses. E não negar aquele problema. Não acredito nas bruxas, mas que as bruxas existem. General, nós vamos, ao longo do tempo, ter que modificar os nossos postulados científicos básicos ou criar uma ciência que, em paralelo à que já existe, venha a satisfazer esta necessidade? Não, eu acredito que o mundo é um mundo só. Que o que há de positivo em nossa pesquisa tem coisas analógicas nos outros níveis superiores da realidade. De forma que, sendo, segundo a nossa concepção atual, a nossa hipótese, o mundo em que nós vivemos, uma
apresentação no limite mais baixo, mais denso, de uma realidade superior, evidentemente, essa realidade mais baixa faz parte da realidade superior. Apenas a questão de nível de consideração do problema e da energia. De forma que nós não supomos que haja uma degringolada completa da nossa ciência. Pelo contrário, nossa ciência é muito digna e temos progredido muito nos campos da eletrônica, no campo das radiações, no campo da física. Veja bem, já agora apontamos que sábios de Harvard estão começando a sentir que se não admitir um espaço do espírito convivendo com o espaço do elétrico, com o espaço da matéria, não pode explicar nenhum fenômeno físico. Então a realidade é uma só. Agora o que acontece é o seguinte, sem fazermos profissão de fé, de esoterismo quaisquer, porque nós não pertencemos, nós somos Rosa Cruz, nós não frequentamos, nossa tônica teosófica, que a teosofia, a nosso ver, é a maior mensagem de conhecimento filosófico, científico e espiritual jamais oferecida ao ser humano. Por quê? Porque decorre da presença e da vibração e das decisões de seres como esses que nós homenageamos nesse livro. Então, essa mensagem teosófica nos abre o caminho assim, prestigia incrível e precisamente toda a ciência revelada até agora e apresenta perspectivas de subidas infinitas. Subidas infinitas. General, uma pergunta que é quase uma curiosidade pessoal. Espaço e tempo são realidades ou ficções? São condições psicológicas. E são mais do que isso. Para responder a isso, olha, isso é uma coisa que permite muitas considerações e desenvolvimento. Isso dava até para fazer uma palestra, uma conferência, etc. Mas, há qualquer coisa que eu deva dizer aqui, mas é absolutamente chocante, porque se passa exatamente como um sábio russo, profundamente materialista, e é um homem altamente credenciado na conjuntura científica mundial. Ele é astrofísico e do Observatório de Pulkovo, nas imediações de Leningrado. Pois bem, ele está fazendo experiência de laboratório, demonstrando o seguinte, demonstrando que o tempo é a energia básica do universo. Então, segundo esse russo, a resposta seria essa: não, o tempo é energia. Ele diz que é a energia básica, até a energia essencial da alma das estrelas, irradiando e tal, pelo mundo todo. O Sol, por exemplo, transformando hidrogênio em hélio, etc., e irradiando essa energia pelo universo, aqui no sistema planetário, no caso do Sol. Não, a razão disso, diz o sábio russo, é o tempo. O tempo está atrás de tudo isso. E ele procura fazer experiência de laboratório, imagine, faz experiência de laboratório demonstrando que o tempo é a causa, por exemplo, dos fenômenos parapsicológicos. Ele prova, por exemplo, que o fenômeno parapsicológico, o tempo de um fenômeno parapsicológico, digamos, um emitente de uma radiação, de uma clarividência, por exemplo, junto do fulano, o tempo se dilui. E no fenômeno lá ele se adensa, de forma que existe uma combinação, uma reação de tempo, que é no fenômeno, que é no seu efeito, que é na causa, que é no seu efeito. De forma que o tempo esse russo é a energia base do universo. E nós fazendo uma investigação teórica à luz da teosofia, fomos pouco a pouco, chegando a nos dar conta de que talvez, muito provavelmente, esse sábio russo está certo. Isso quanto ao tempo. O espaço. O espaço são os vários níveis da manifestação universal. Nós estamos no espaço, no nível mais denso da nossa percepção, depois aparece uma percepção novo espaço, que é o hiperespaço, assim por diante, de forma que o espaço decorre de uma apreensão psicológica da ambiente que nós estamos e de uma conceituação desse ambiente. Ora espaço, ora espaço hiperfísico, é o hiperespaço, ora os espaços astrais ou planastrais, ora os espaços mentais e ora os espaços supramentais, onde a realidade divina é mais fina, mais perfeita e absolutamente crística ou divinizada. General, o senhor me dá licença? Pois não, vontade. O nosso bate-papo, eu acho que está assim tão interessante que eu vou lhe pedir para ficar um pouco mais com a gente. Só que eu gostaria de fazer um intervalo comercial. Enquanto isso, a gente descansa um pouco. Nós voltamos daqui a pouquinho ainda a falar do seu último livro, Muito Além do Espaço e do Tempo, lançado pela editora Tesauros, e que já está à venda, e a gente está falando do livro a propósito da realização da segunda-feira do livro aqui no Centro de Convenções, que foi inaugurada hoje. Mas a gente não pode ficar
conversando sobre um livro com a presença do General Shoa. A gente começa a dissertar, começa a fazer perguntas e isso aqui se torna assim um excelente terreno para a gente divagar em torno de diversas coisas. Então pretendo agora voltar ao livro, que é uma coisa que nos interessa muito de perto. Aliás, como de resto tudo que foi aqui conversado nos interessa muito de perto. E o sumário do livro chega até a assustar. A gente não... realmente, General, o senhor há de convir que se a gente vê um sumário do livro que começa com o universo espaço-temporal, abordando o universo integral, o universo hiperespacial, hipertemporal, o universo integral, a duração, as várias dimensões do tempo no mundo integral, etc. Ele vai indo, abordando metapsíquica subjetiva e vai terminar abordando cura transcendental, síntese da teoria geral sobre a fenomenologia parapsicológica metapsíquica. A gente de repente se assusta, porque aqui no meio, inclusive para aqueles que gostam de detalhe, eu diria que há um capítulo em que, através da análise da metapsíquica objetiva, o General Shoa aborda inclusive os fenômenos conhecidos por todo o povo, que são os fenômenos Uri Geller e Thomas Green Morton. Então eu gostaria de dedicar esses minutos finais da nossa entrevista ao seu livro, General. O senhor tem toda a liberdade de comentar aqui o que o senhor desejar, inclusive esta abordagem, talvez que é uma abordagem muito popular em torno de Uri Geller e Thomas Green Morton, que a gente teve a oportunidade de assistir e, de certa maneira, se decepcionar um pouco aqui em Brasília. Bem, eu fico sem saber, porque é tanta matéria, tanta coisa, não sei como, sabemos como abordar o problema. Nós preferiríamos que você especificasse, quer que você diga alguma coisa, por exemplo, quer alguma coisa sobre os fenômenos do Thomas, os fenômenos do Uri Geller, os fenômenos psíquicos. Exato, eu gostaria que o senhor explicasse, dentro do seu ponto de vista, evidentemente, uma coisa que a gente conheceu, que são os fenômenos de Uri Geller e Thomas Green Morton, evidentemente dentro do seu ponto de vista, porque há uma quantidade imensa de correntes tentando explicar o que acontece com eles e provavelmente ninguém explicando realmente. Começamos observando o seguinte, que nós não conhecemos correntes, nós não conhecemos, estamos agora ouvindo você falar, que tenta explicar. Agora, hipóteses, que verifique os fatos, nem hipóteses. Não? Nós não conhecemos hipóteses. Conhecemos as pessoas, os meus cientistas, ficarem estarrecidos com os fenômenos. Por exemplo, o caso do Thomas, do Uri Geller. O André Pilharisch levou aos Estados Unidos, e um dos primeiros contatos que ele teve lá, o Uri Geller, foi com aquele von Braun, aquele grande astrofísico alemão, judeu-alemão, que depois foi trabalhar nos Estados Unidos. O primeiro fenômeno que ele produziu com a presença do von Braun foi pedir a ele um anel de ouro, que o von Braun usava, um belíssimo anel no dedo do outro. O Uri Geller pediu. Observou, etc. Quando devolveu, não cabia mais. Não cabia mais no dedo do von Braun. Ele não pôde mais colocar. Nós não sabemos se depois o Uri Geller procedeu ao contrário, né? Arrumou. Aqui no Brasil, conhecemos do Thomas, nós não assistimos esse fenômeno. Nós assistimos coisas até talvez mais incríveis. Nós assistimos do Thomas, coisas talvez mais incríveis de tudo isso. E mais incrível do que esse que nós vamos relatar, a propósito também de metal controlado. Uma criatura foi visitá-lo lá em Três Corações, quando ele estava lá, agora está em Pouso Alegre. Mas não sabemos se foi em Três Corações ou Pouso Alegre. Uma pessoa de muitas relações dele. Estava com um medalhão enorme, uma beleza, um adereço feminino. O Thomas olhou assim, fulana, você não está achando esse medalhão grande demais, não? Passou os dedos, fez uma curva assim em cima dos dedos e foi apertando, o medalhão foi diminuindo. Ficou pequena, a senhora ficou indignada, mas o medalhão perdeu o tamanho. Quer dizer, ninguém sabe. Na nossa mão, está no livro isso, está no livro aí com clichês. 20 cruzeiros que nós pegamos numa extremidade e ele pegou noutra extremidade, eu posso mostrar aqui, extremidade. Ele disse, general, nós vamos transmutar isso. Está aqui, você pode mostrar. Pode mostrar. Está aqui. De um lado, vê aqui, cruzeiro, e aqui a medalha que se transformou. O outro lado do cruzeiro, outro lugar se transformou. O Thomas nos fez tomar 20 cruzeiros em nossas mãos, segurar por um bode dele no outro, disse, vamos transmutar. E fomos em 5 segundos, 10 segundos,
O livro, aliás, está publicando isso, não sei se na televisão pode ser perfeitamente visto, mas pode. Do lado direito, que nós estamos vendo aqui, é um lado, uma face do cruzeiro, nosso, 20 cruzeiros. E o outro lado é de uma moeda de ouro, um sol de ouro peruano. E aquilo, agora, o outro clichê, segue outro. O outro lado, vira aí o outro lado. Aqui desse lado. Do outro lado. No outro lado, mostra também o reverso disso, ó, tá vendo? Um lado, o cruzeiro menor, e o outro lado, a outra face da moeda peruana. Então, em nossas mãos, em 5 segundos, sem perdermos contato, 1 segundo de contato, uma moeda de 20 cruzeiros se transformou num sol de ouro peruano. Então, isso é uma coisa que não tem sentido nenhum para qualquer cientista aceitar ou procurar explicar. Isso na presença de 2 médicos, 2 jornalistas e pessoas lá da casa. Então, e coisas mais incríveis ainda que isso, não tem, acho que aí tem também. Temos aí do Thomas, por exemplo, essa nota nós temos aí, por exemplo, nós temos por aí, por exemplo, uma rosa feita de colher de sopa. Uma rosa feita de colher de sopa. Né? Eu acho que essa aqui, não é? Não? Olha aqui, mostra aí. Essa aqui, eu acho uma rosa feita de colher de sopa. 3 colheres tomadas de cima da mesa no nosso faqueiro, levantadas, quando no espaço elas se enrolaram sozinhas e virou isso que a televisão está mostrando. Uma coisa extraordinária que não há oficina nem técnica do mundo que faça, principalmente em 5 ou 10 segundos, na vista de toda a gente durante o dia. Então são coisas absolutamente inexplicáveis. Agora, alguém pode pensar, mas o senhor que escreveu esse livro, esse general, pretende explicar isso? Nós dizemos, pretendemos e explicamos. Mas nós não podemos explicar isso no espaço-tempo em que nós estamos. Nós temos que explicar isso admitindo realidades para além do espaço-tempo, porque tanto o livro é assim. O livro diz, muito além do espaço-tempo. Porque, muito além do espaço-tempo, existem seres de um poder super-humano que a pretensão humana não quer aceitá-los. Que as religiões também não querem aceitar, porque acham que Adão e Eva é a obra-prima do Criador, e nós somos a obra-prima também, da hoje uma obra-prima de segunda, que está criando, se acabando a si mesmo. É essa maravilha do homem, que está se acabando a si mesmo, é a obra-prima do Criador. Isso é até uma ofensa ao poder criador. É uma ofensa essa posição, dizer que o homem é o máximo da criação. Mas é o ponto de vista também do cientista, que não concebe nada acima das possibilidades do cérebro humano. De fato, o cérebro humano é uma maravilha, mas a biologia que está intercorrente ali não há de ser eternamente limitada àquilo, porque a vida se estende muito, muito acima. Então, nós vamos ver no nosso universo integral seres que dominam as energias do plano mental. E nós aprendemos que o plano mental se corresponde com os planos inferiores, chega até o plano físico, pela lei que se sabe, chama-se lei de correspondência, em que os planos se interligam, parece que por uma energética interior que aproxima todos os planos da vida. Então, um ser, por exemplo, que quer fazer um fenômeno desse, ele imaginou, polarizou a forma dessa rosa de colher de sopa, criou a forma mental, e aquela ação da mente filtrou-se através do astral e do hiperfísico, chegou ao físico e impôs essa forma. Mas para isso é preciso exercer um poder absolutamente super-humano, que a ciência não aceita, nem as religiões patrocinam. Mas nós sabemos que isso é um fato, porque não nos limitamos nossas convicções a um fenômeno isolado. Nós temos um mundo deles, inclusive um mundo pessoal desses fenômenos. Então é preciso ter coragem para dizer as coisas e abrir os horizontes do espírito humano para realidades superiores. Então, assim se explica como se forma uma coisa dessa instantaneamente, absolutamente inexplicável. O instantaneamente é relativo, sabe por quê? Porque esse tempinho que nós estamos, esse tempo nosso é contingente. Nós fazemos nesse livro um estudo sobre o tempo, em que nós mostramos como esse tempo desaparece em face de tempos superiores. E faz subitamente, mas na realidade para eles é uma técnica normal fazer isso. Logo que aos poucos nós vamos explicando não só isso, como outros fenômenos do livro. General, sem querer fazer brincadeira com o senhor, na realidade nós estamos aqui discutindo inclusive noção de tempo, etc. O nosso tempo está acabando, praticamente esgotado. Acabou? Então acabou. Eu gostaria de agradecer a sua presença, general, e mais uma vez alertar aquelas pessoas que se interessam por alguma explicação maior sobre fenômenos
que até hoje não viu explicados, que o General Uchoa lançou recentemente seu último livro, chamado Muito Além do Espaço-Tempo, ou Muito Além do Espaço e do Tempo. Isso aqui você lê como você quiser, que está colocado apropriadamente em amarelo, né, General? Para a pessoa tirar daqui. Exatamente. Ainda tinha uma galáxia aqui, ampulheta. É verdade. Não, o livro tem muita coisa que a gente não vai entender assim tão facilmente, ainda mais aqui com o programa no ar. É uma edição da Tesauros e está à venda em todas as livrarias de Brasília, né? Ainda, não sei se está em todas ainda, mas pelo menos na livraria Tesauros, ali, de frente do Cléber Vittar. Perfeito. E também, provavelmente, na Feira do Livro, né, que está sendo realizada no Centro de Convenções agora até domingo. Muito obrigado mais uma vez, General, pelo seu comparecimento ao nosso programa. E agora já são 21h06.